aqui a nossa missão é dar espaço para que você possa conhecer um pouco mais sobre esses nomes que querem comandar o nosso estado pelos próximos 4 anos. A nossa entrevistada de hoje, por ordem definida antecipadamente, é a pré-candidata do PSTU, a professora aposentada Rejane de Oliveira, já está comigo aqui no estúdio. Muito obrigada pela sua participação e por aceitar o nosso convite. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Agradecer o convite e dizer, Carolina, que é muito importante esse espaço. Nós tivemos aí outros veículos de comunicação que não nos convidaram e nós achamos que é fundamental, principalmente a única mulher negra, socialista e trabalhadora, poder estar aqui divulgando o programa do PSTU. E a nossa missão é justamente dar esse espaço para que todos possam se apresentar e mostrar um pouco mais sobre a sua proposta de governo. Chamo para a nossa conversa também nessa noite o jornalista, apresentador do Cruzão das Conversas, Renato Martins. Boa noite para ti. Muito boa noite, Carolina. Boa noite aos espectadores da RDC TV. Boa noite, pré-candidata. Boa noite. E o nosso convidado desta noite, o jornalista Paulo Gilvani, diretor-geral da agência Rádio Web. Boa noite, bem-vindo, Paulo. Boa noite. Obrigado aí pelo convite e estamos aqui para conversar com a Rejane aí sobre as propostas que ela tem aí para o governo do estado. Falaremos bastante, mas antes das propostas, vamos às regras, né, que são essenciais nesse período também de pré-campanha aqui no Rio Grande do Sul. A Lei 9.504 determina que no período da pré-campanha eleitoral, o pré-candidato pode participar de encontros, programas e entrevistas, respondendo questões relacionadas aos seus projetos, plataformas políticas e pretensões administrativas para dizer o que planeja, caso eleito. O pedido de voto não é autorizado. As normas seguem o princípio da igualdade para que todos possam usufruir do mesmo espaço. Bom, agora a gente dá de fato início, então, aos questionamentos, Rejane. Eu quero começar lhe perguntando justamente o que a senhora falou agora há pouco. A senhora é a única mulher pré-candidata ao governo aqui do Rio Grande do Sul, que até hoje só teve uma governadora, que foi Ieda Crucius. Como é que a senhora quer conquistar esse espaço, mostrar essa importância também para o eleitorado? E também já aproveito para te perguntar como é que tu vê hoje o cenário atual político que a gente tem no Rio Grande do Sul. Então, Carolina, nós temos um programa que é construir um governo dos trabalhadores e das trabalhadoras e que deve estar a serviço da população e da população que mais sofre. E as mulheres são as trabalhadoras, mulheres e as mulheres da população são aquelas que mais estudam, que trabalham muito e que recebem menos. Hoje, na pandemia, o grande número de feminicídio que acontece no nosso país, no nosso estado, a ausência de políticas para garantir que as mulheres tenham proteção, a ausência de política preventiva contra a violência que as mulheres sofrem. E nós estamos, então, trazendo uma proposta de um governo da classe trabalhadora. Todos os governos que passaram pelo estado do Rio Grande do Sul mantiveram os benefícios para os empresários, para as grandes empresas. E nós queremos fazer uma ruptura com o sistema capitalista. E esta ruptura com um sistema que só quer lucrar, explorar e que estimula a violência contra as mulheres, negros e negras, contra os LGBTs, contra os indígenas e contra os trabalhadores e trabalhadoras do campo. Então, o nosso programa de mudança é levar em consideração as pessoas, sejam os trabalhadores que hoje estão empregados, sejam os desempregados, seja a população mais pobre, que inclusive pessoas que já desistiram de procurar emprego porque a vida ficou muito dura, estão passando fome, miséria e desemprego. Já vou chamar o Renato Martins com a sua primeira pergunta também, Renato. Então, vamos aproveitar e pegar esse gancho, pré-candidata, porque a geração de empregos é algo prioritário para o Rio Grande do Sul. Não só os gaúchos, o Brasil inteiro está precisando de emprego, principalmente pós-pandemia, com essa crise, com a guerra. O que o PSTU vai fazer para gerar emprego no Rio Grande do Sul? Primeiro nós queremos dizer que o governo Eduardo Leite, ele aplicou todo o investimento, foi nos grandes empresários, com isenção de impostos. Veja, no primeiro ano do governo Eduardo Leite, foi 21,1 bilhões que ele deixou de arrecadar de impostos. No segundo ano, 9,3 bilhões. 30 bilhões que deixaram
de ir para as políticas sociais e de ir para políticas de construção de empregos. Nós achamos que é fundamental que o Estado construa casas populares, que construa hospitais e creches para atender os filhos da classe trabalhadora e que, para isso, os desempregados possam estar fazendo essas construções para que tenham o seu emprego e vivam com dignidade. Queremos a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, sem redução de salário, para abrir mais postos de trabalho. E é fundamental que a gente consiga, através dos conselhos populares, ter um debate com a sociedade, que a sociedade diga para nós como vamos resolver os problemas e as necessidades do povo. E um deles é a questão do emprego. Paulo Giovani, por favor. Vou seguir nessa linha mais programática. Eu li o plano de governo de vocês e uma das questões que vocês levantam ali, que propõem, é o transporte gratuito, ou seja, tarifa zero. É possível ter transporte gratuito e tarifa zero para toda a população de Porto Alegre, considerando do Rio Grande do Sul, enfim, Porto Alegre é a principal cidade, mas, por exemplo, as tarifas interestaduais, inclusive, como é que essa proposta se viabiliza na prática, professora Regiane? Olha, as nossas propostas, elas se viabilizam rompendo com a lógica do sistema capitalista. Hoje, quem lucra são os ricos e os empresários. Se nós pegarmos o dinheiro público e aplicarmos em políticas sociais como esta, o transporte público, o Estado tem dinheiro. Se ele não estivesse dedicando mais de 30 bilhões para as isenções, ou seja, deixando de arrecadar, se ele não estivesse preocupado em pagar uma dívida impagável que começou com 9,5 bilhões, já foram pagos 37 bilhões e agora nós estamos ainda devendo 73 bilhões. Quem é que se beneficia? Eu quero dizer isso para a população. Quem se beneficia é o governo federal, são os bancos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e o Banco Mundial, enquanto o povo passa fome. Então, nós achamos sim que é possível ter transporte gratuito, levando o dinheiro público para onde ele deve estar, atender às necessidades do povo. E o transporte gratuito é uma necessidade do povo para os estudantes chegarem à escola, para os estudantes chegarem na universidade, para a classe trabalhadora procurar emprego, aqueles que estão desempregados, e os que estão empregados poderem chegar até seu local de trabalho. Agora, eu tenho uma questão em relação a isso ainda, que a senhora fala muito que quem lucra são os ricos, são os empresários, mas a gente sabe que precisa do empresariado também para a economia funcionar, né? Como é que tudo isso fica viabilizado nesse momento que se prioriza na sua plataforma de governo os mais pobres, né? Inclusive o IBGE fala ali que um salário de R$ 3.700 já é considerado uma classe média. Como é que é possível viabilizar tudo isso e também fazer com que a economia siga gerando com o empresariado aqui no estado? Nós temos 14 milhões de pessoas passando fome no nosso país. Vejam, 315 bilionários concentram 50% da riqueza do nosso país. Os empresários, até agora, eles receberam todos os benefícios possíveis de todos os governos que passaram aqui no estado do Rio Grande do Sul. Enquanto o povo passa fome, enquanto o povo não tem emprego, enquanto não há investimento na educação, na saúde, na segurança. Agora, nós precisamos dizer, tem um caos, a barbárie está acontecendo, porque as pessoas já estão nos lixos buscando osso para se alimentar, a barbárie está acontecendo. Então, é hora dos empresários pararem de receber e é hora de nós tirarmos dos ricos e darmos para os pobres. E os empresários que sempre se beneficiaram, agora precisam compreender que o nosso país e o nosso estado está um caos, promovido pela política de Bolsonaro, um governo de ultradireita, genocida, responsável pelas mortes no nosso país e promovido pelos governos estaduais que passaram aqui no nosso estado, que só fizeram beneficiar os ricos e fizeram com que as pessoas mais necessitadas chegassem à situação que tem hoje de miséria, de fome e de desemprego. Mais uma pergunta do Renato Martins, por favor.
Eu vou insistir nesse tema porque eu não consegui entender ainda da professora Rejane como é que vai se fazer isso na prática. Eu entendi a lógica política, entendi a filosofia do PSTU, mas se a senhora pudesse dar uma ferramenta prática para gerar emprego e diminuindo a renda dos empresários e aumentando então o emprego para a população. Eu citei 3 coisas que eu posso agora retomar. Nós achamos que um dos mecanismos para construir mais postos de trabalho é através da construção de casas populares para resolver o problema da moradia, construção de hospitais, de creches, fazendo um cadastro dos atuais desempregados para que eles possam ter o seu emprego e viver com dignidade. A redução da jornada de trabalho sem redução de salário. É necessário que com isso se abra mais postos de trabalho e que os trabalhadores tenham direito a lazer, poder estudar, que os trabalhadores tenham o direito de conviver mais com a sua família, porque reduzindo a jornada de trabalho, nós vamos abrir mais postos de trabalho. Então, nós temos várias alternativas e, além dessas, nós construirmos as possibilidades de ruptura com a lógica do capital, que é beneficiar os grandes e deixar os pequenos passando fome. Nós queremos, sim, uma política para a classe trabalhadora, para as mulheres, queremos uma política para aqueles que estão desalentados e desempregados, queremos investir no pequeno e microempresário, porque os grandes empresários, eles demitem, os grandes empresários, eles lucram com o trabalho da classe trabalhadora. Quem produz é a classe trabalhadora e quem lucra são os ricos. Nós precisamos inverter. Quem produz tem que receber um salário digno e viver com dignidade. Paulo Giovani. Para a parte mais política, professora, até pela postura do PSTU, imagino que a prioridade do PSTU seja evitar uma reeleição de Bolsonaro. No entanto, eu não vejo nenhum movimento, e a senhora está aqui como candidata, em relação a uma aliança, por exemplo, vamos pensar aqui regionalmente, centro-esquerda, Beto Albuquerque, mais à esquerda, Edgar Preto, ou nacionalmente, centro-esquerda, Ciro Gomes, ou mais à esquerda, Lula. Por que o PSTU, apesar de toda essa urgência, digamos assim, de evitar uma reeleição de Bolsonaro, não está coligado ou não está apoiando nenhuma dessas candidaturas? Essa é uma boa pergunta. Nós do PSTU, somos os que estamos nas primeiras fileiras das lutas nas ruas pelo Fora Bolsonaro. E nós dizemos fora Bolsonaro, fora Mourão, e temos nos dedicado para organizar as lutas nas ruas, porque acreditamos que é nas ruas que nós vamos tirar Bolsonaro. Agora, nós também não achamos que seja possível que um governo de Lula com Alckmin é o algoz da classe trabalhadora. Alckmin é um dos maiores representantes da burguesia. Se coligar com Alckmin significa assumir que vai governar para a burguesia e não para a classe trabalhadora. Então, nós temos o direito de apresentar um programa socialista e revolucionário, uma alternativa nacional, que é com a companheira Vera, para uma nossa candidata, pré-candidata à presidência da República. Temos o direito de apresentar uma pré-candidatura para o estado do Rio Grande do Sul e nós não precisamos ser empurrados para a incoerência. A incoerência de se juntar com a burguesia, e nós achamos que os setores da burguesia são incapazes de fazer uma política, porque luta nem se fala, mas não, são incapazes de fazer uma política para derrotar a ultradireita. A conciliação de classe sempre trouxe tragédias para a classe trabalhadora. A conciliação de classe que o PT fez até agora, enquanto governou o nosso país, trouxe a tragédia que é o Bolsonaro. Nós queremos derrotar o Bolsonaro, mas nós não temos nenhuma confiança e nenhuma expectativa com um governo junto com o Alckmin. Bom, vou lhe perguntar o seguinte, a senhora é professora aposentada da Rede Estadual de Ensino,
foi diretora, presidente do CEPER Sindicato por 2 gestões, esteve muitas vezes, inclusive, a gente acompanhou, à frente de diversas manifestações contra o Palácio Piratini, inclusive durante o governo Ieda, quem tinha as escolas de lata, né? Isso aí não tem como a gente não lembrar. Como é que a senhora vê hoje a educação aqui no Rio Grande do Sul, um setor que foi tão afetado, principalmente no período da pandemia, e o que dá para fazer, né? Qual é a proposta principal para esse setor que foi sempre guiado aí na sua vida também? Então, Carolina, quero dialogar aqui com a população em geral, principalmente com os nossos colegas, professores, funcionários de escola, aposentados. Nós vivemos uma situação terrível na educação. Quero aqui dizer que quem hoje for numa escola pública vai encontrar a escola sucateada, vai encontrar ainda, no meio do ano, professores faltando. Nós não temos professores de todas as disciplinas nas escolas. Nós vamos encontrar professores desmotivados pelo salário baixo, por falta de condições de vida, funcionários que não receberam um reajuste salarial, contratados que sofrem ameaças diárias do desemprego e um governo Leite que acabou com o nosso plano de carreira, disse uma inverdade para a população quando disse que pagou o piso nacional. O governo tirou o índice do reajuste do piso nacional de uma parcela de irredutibilidade do nosso salário e aplicou no subsídio, ou seja, ele tirou do nosso próprio salário, sendo que no resultado final nós não tivemos reajuste. Então, o Eduardo Leite não só disse uma inverdade que não iria à reeleição, como disse uma inverdade para a população, afirmando que pagou o piso nacional. Não pagou o piso nacional e ainda confiscou o salário dos aposentados, cobrando a previdência dos aposentados que contribuíram por uma vida inteira. A situação da educação é uma situação de caos. Escolas sucateadas, trabalhadores desvalorizados, ameaçados, e o governo dizendo que organizou as contas do Estado. Mas organizou as contas para quem? Porque para nós, trabalhadores, para nós, população, nós vivemos hoje num caos. E nós achamos que é fundamental o investimento na educação pública. Queremos, sim, um projeto de educação discutido com a comunidade escolar, defendemos a gestão democrática, a autonomia das escolas, o piso nacional para professores e funcionários de escola, o fim do confisco do salário dos aposentados e queremos, sim, que tenha concurso público e efetivação dos contratados. É necessário defender a educação pública de qualidade. Os governos que estiveram até aqui caminharam em direção da privatização da educação, caminharam em direção da desvalorização dos educadores. Veja, Carolina, nós tivemos um governo aqui, como Tarso Genro, que era ministro da Justiça, assinou a lei do piso, prometeu para a nossa categoria que pagaria o piso nacional e não pagou o piso para os professores e funcionários, que para os professores, tem uma lei que garante o piso nacional. A Ieda também deu um abono e disse uma inverdade para a população, dizendo que paga o piso. E agora Eduardo Leite fez a mesma coisa, não pagou o piso e propagandeia de forma mentirosa para o Estado todo de que pagou o piso para os professores. Nós reivindicamos aquilo que nós temos direito, defendemos a escola pública e a educação de qualidade. Renato Martins, por favor, agora com a sua pergunta. Pré-candidata, queria falar de segurança pública. No governo Brito foi feita uma força-tarefa da Brigada Militar, depois daquele célebre motim no presídio, né, de 94, e a Brigada Militar assumiu o presídio central, que era para ser algo provisório. E lá se vão 28 anos. Queria saber a sua opinião e se a senhora for governadora, a senhora desmancha isso, bota a Brigada Militar de novo nas ruas ou mantém a força-tarefa? Olha, nós entendemos, nós temos um projeto de segurança e queremos debater isso nos conselhos populares, mas para nós achamos que a polícia, seja ela qual for, ela tem que estar a serviço de defender a população.
O que nós vemos hoje é a polícia que persegue quem luta. O que nós vemos hoje é a polícia matando os jovens negros na periferia. O que nós vemos hoje é a polícia botando o joelho no pescoço dos negros e das negras quando entram num supermercado, já são dados como ladrões. Nós queremos um Estado que não precise de polícia, um Estado que garanta que as pessoas tenham segurança e que a Brigada Militar e que a Polícia Civil, elas sirvam para proteger e acompanhar as pessoas. Hoje é para defender, para que serve a polícia? Para defender a propriedade privada. Nós queremos acabar com a propriedade privada, nós queremos acabar com a polícia que defende a propriedade privada e queremos que a polícia sirva para atender as necessidades da população e respeite os direitos dos trabalhadores e daqueles que lutam. Mas nesse caso do presídio, a Brigada Militar fica lá dentro ou não fica no seu governo? Esse é um debate que nós ainda temos que fazer, porque é um debate sobre a segurança que os conselhos populares vão estar discutindo de qual a melhor maneira para servir a população. Porque nós, inclusive, achamos que as pessoas, a maioria das pessoas que estão encarceradas são os negros, né? Os negros são a maioria encarcerada. Por que será, né? Por que os negros são os que mais morrem na mão da polícia? Então, tem todo um processo de mudança que precisa ser feito e debatido com a sociedade. Paulo Giovanni, também com mais um questionamento, por favor. Professora, a senhora foi presidente do CEPERS, participou de grandes mobilizações, falou há pouco aqui a questão do piso dos professores, mas eu queria ampliar um pouco para a questão do funcionalismo, né? Sempre tem uma situação que se fala quando vai dar aumento do funcionalismo, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, o Estado está sempre com o cinto apertado. Qual é a sua proposta para o funcionalismo do Rio Grande do Sul? Por exemplo, a senhora vai dar um aumento de salário significativo, vai abrir novos concursos, como é que funciona a questão por exemplo, da meritocracia, se a senhora defende ou não? Quais são as suas propostas para a questão do funcionalismo, caso a senhora seja eleita governadora? Olha, para nós, o funcionalismo público tem uma grande importância. Nós, inclusive, quando eu era presidente do CEPERS, a nossa categoria, nós, trabalhadores em educação, nós fazíamos lutas unitárias com todos os servidores públicos e construímos, neste Estado, uma das maiores lutas em defesa do serviço público e dos servidores públicos. Nós achamos que o serviço público, ele tem que servir à população. Então, tem que ter investimento no serviço público, garantir saúde, educação, transporte de qualidade. E nós temos que valorizar os servidores. Os servidores são aqueles que fazem a relação com a população. Eu quero falar com o senhor e a senhora que estão nos assistindo. Quando vocês vão no posto de saúde, quando nós vamos nas escolas, quando nós vamos pegar um ônibus, quem é que faz a relação conosco? São os servidores públicos. Sem eles, não há serviço público de qualidade. Então, sim, queremos valorizar os servidores públicos, queremos que todos eles tenham um plano de carreira, queremos que os servidores públicos tenham a possibilidade de ter a tranquilidade de fazer o seu trabalho com dignidade, sem interferência dos governos, porque os governos, eles querem usurpar do direito do servidor público de cumprir com a sua tarefa com a população, tentando tirar a autonomia dos servidores públicos. Nós queremos garantir essa autonomia dos servidores públicos e, portanto, nós achamos que isto faz parte da tarefa de um governo. Valorizar o serviço público, acabar com qualquer possibilidade de privatização. Vejam, o governo Eduardo Leite privatizou a Corsan, privatizou a CE, e o maior exemplo de que a privatização não serve para o nosso Estado é o que está acontecendo com a CE. A luz aumentou muito, Carolina, e a qualidade baixou. Qualquer chuvisco no Estado, falta luz, tem um apagão. Inclusive, a CE Equatorial está sendo multada pela péssima qualidade do serviço que vem oferecendo. Então, a nossa proposta é acabar com as privatizações,
cancelar, revogar todas as leis que privatizaram e entregar o patrimônio público na mão da população, que são os verdadeiros donos do nosso Estado. Nosso tempo pré-estipulado de 30 minutos de entrevista vai chegando ao fim, então peço, por favor, as suas considerações finais, pré-candidata. Então, quero agradecer o espaço, quero dizer que para nós a nossa tarefa é nos apresentarmos como uma alternativa socialista e revolucionária. Nós temos a companheira Vera, pré-candidata para a presidência da República, eu como pré-candidata ao governo do Estado, a única mulher negra trabalhadora. A gente sempre faz a pergunta, né, socialismo ou barbárie? Nós estamos vendo a barbárie. Então, quem diz que o socialismo é impossível, se a barbárie é possível, para nós a única alternativa é o socialismo. E é por isso que nós estamos nos apresentando como uma alternativa. Queremos fazer uma grande caminhada junto com a população, junto com o senhor e a senhora, uma caminhada em direção ao socialismo para que acabe a fome, a miséria e a precarização. Tá, então, muito obrigada pelas palavras. A gente acompanhou hoje, então, a entrevista com a pré-candidata pelo PSTU, Rejane de Oliveira. Agradeço também aos nossos colegas Renato Martins e Paulo Gilvani, que participaram desta sabatina. E já para você anotar na sua agenda, amanhã, terça-feira, nós teríamos a entrevista com o pré-candidato pelo PSB, Beto Albuquerque, que teve que fazer uma pausa na pré-campanha, está recuperando a voz com um problema de saúde. Então, a entrevista dele já está agendada para a próxima segunda-feira, dia 18 de julho. Agora, na próxima quinta-feira, aí sim, nós recebemos o pré-candidato do PSOL, Pedro Ruas, participando dessa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo aqui do Rio Grande do Sul. A gente se encontra amanhã. Boa noite para você. Obrigada pela companhia.